Muito bom dia, está começando Calvinamente, hoje dando sequência aí esses episódios que a gente tem feito no Encontro da Fé Reformada, um momento muito feliz da nossa igreja, recebendo o reverendo Rodrigo Leitão hoje com a gente, é uma alegria muito grande, então você é bem-vindo a estar participando conosco. Eu, antes de passar a palavra para ele, quero aqui passar a palavra para o Felipe, dar as boas-vindas para você que está acompanhando. Eu tô sem palavras, mais um episódio de peso. A gente fica orgulhoso da gente mesmo, das conquistas desse podcast. Aonde chegamos, hein? Quando o cara fala assim, pô, episódio de peso, eu já fiquei olhando assim, tô precisando emagrecer mesmo, né? Não, mas não era nesse sentido. Aproveita, você que está aí, a gente está com um convidado ilustre, então aproveita, se inscreve no canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para edificar mais pessoas. Hoje é um papo mais leve, né? A gente vai conversar bastante coisa aqui do reino de Deus, mas de uma forma mais descontraída. Então, na minha frente, antes da gente ir para o nosso convidado, Eduardo Roberto Conceição, mais uma vez o nosso motoqueiro fantasma da Moto Branca. E aí, Tudo bem, Felipe, reverendo Robson, reverendo Rodrigo, mais uma vez é um prazer estar aqui, graças a Deus por esse congresso. Falamos bastante já sobre a fé, sobre o culto, né? Sobre a nossa herança reformada, e mais uma vez vamos ter essa oportunidade de ouvir um pouco do reverendo Rodrigo, que foi muito bem hoje falando para nós, nos trouxe bastante conteúdo enriquecedor, que nos alimentou, nos ajudou bastante. Só contextualizando, né? A gente está aqui nesse ambiente, a gente já gravou aqui de forma improvisada nesse local, aqui mesmo na igreja, na sala aqui que a gente usa para as reuniões do conselho. Normalmente o nosso podcast é gravado lá no estúdio CLK, é isso mesmo, né, Felipe? Você está falando, é isso aí mesmo. Estúdio do nosso professor de podcast aqui. Hoje a gente está com mestre, né? Estamos no meio de um encontro da Fé Reformada e aproveitando a presença, então, do reverendo Rodrigo Leitão, a gente conseguiu trazer ele para participar com a gente aqui. É uma honra, como o Felipe falou, né? A gente começou o projeto ali devagar e hoje a gente está com o reverendo Rodrigo, que é uma referência aí, trabalha na área de comunicação, professor no seminário. Meu professor no seminário, a responsabilidade é maior ainda. Então a gente se alegra muito então eu gostaria de passar a palavra para o reverendo, dar as boas-vindas para quem está acompanhando a gente. É uma alegria, Robson, estar aqui com vocês e já me animei aí com esse bate-papo, né? Descontraído aí, acho que tem muita coisa para a gente poder conversar, né? E despertar. Eu acho que essas conversas têm essa possibilidade, né? De levar a gente, às vezes, ainda que de maneira descontraída, a refletir sobre algumas coisas que o Senhor usa para moldar mesmo o nosso caráter. Então, que seja um tempo especial aí. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bom. E assim, a nossa ideia até de trazer o pessoal que está como preletor no encontro para ter esse tempo aqui no podcast, assim, a gente conhece um pouco dos preletores ali na apresentação, mas aqui a gente pode conversar um pouco mais, saber da história, como é que começou, né, a família, a conversão, como é que se deu isso. Acho que é interessante o pessoal depois acompanhar o Encontro da Fé Reformada no canal da nossa igreja, lá no YouTube, e poder também conhecer um pouco mais da história dos preletores. Então, assim, eu sei um pouco, né, da história do reverendo Rodrigo, que já vem de herança, né? Eu ia falar só de família, ia ter que ter uns 6 podcasts aí para a gente falar da trajetória, assim. É longa? São 6 gerações, né, graças a Deus, de presbiterianos, né, na minha família, 5 gerações de pastores, desde 1915, reverendo José Martins de Almeida Leitão foi o primeiro da nossa família que foi ordenado. Ele era tio-avô do meu avô, né? E de lá para cá, ininterruptamente, como meu avô gostava de dizer, nós tivemos aí ministros da Igreja Presbiteriana na nossa família. Então é um privilégio poder servir, né, essa igreja. Nós temos visto muita coisa ao longo desses anos. Já estou indo aí para quase 20 anos de ministério. Então é muito bom poder estar servindo a Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito legal. E nesse início de caminhada, se dá a sua família morando em qual região? Em São Paulo mesmo? E depois até chegar no seminário, né? Acho que teve antes aí uma passagem também
no jornalismo, né? Isso, a minha trajetória é nesse sentido. Deixa eu só contar, você falou da família, né? Tem uma coisa interessante, como que esse negócio acontece, eu acho muito especial, eu gosto de contar, todas as vezes o pessoal pergunta sobre a família, porque esse tio que eu falei que foi o primeiro da família a ser ordenado pastor, na verdade, ele recebe uma missão da mãe, eles moravam lá no interior do Pernambuco, na cidade de Garanhuns, e a irmã, que já era casada, ela tinha se rendido à chamada fé protestante e isso causou na família um certo desespero. Então a mãe pediu para que esse irmão mais velho fosse lá encontrar com a irmã e tirar da cabeça dela esses devaneios, né? E ele então vai lá para a casa da irmã, pega o seu cavalo, tinha uma certa distância, e ele conversa e tenta argumentar, e ela, o esposo, fala daquilo que eles estavam vivendo, e na hora que ele está indo embora, eles dão para ele uma Bíblia de presente. E no momento que ele está voltando, está cansado, e ele para literalmente para descansar debaixo de uma árvore, coloca o cavalo de lado, e ele então começa a ler a Bíblia, e ele se converte ali, lendo a Bíblia, né, debaixo de uma árvore, quando ele estava voltando dessa tentativa de dissuadir a irmã. E aí a mãe converte, a família toda se converte, então vem toda essa trajetória. Então, do lado do meu pai é interessante, porque, né, tanto meu avô paterno como minha avó paterna, né, vem de famílias presbiterianas, e do lado da minha mãe também a gente tem essa origem, né, presbiteriana. Do lado da minha esposa também, pai e mãe vêm de famílias presbiterianas, então eu brinco assim, né, meus filhos não têm muita possibilidade, né? Todo mundo que tem por perto vem de tradição presbiteriana. A sua preferência da cor verde vem daí, né? Tem isso também. Eu nasci predestinado a ser palmeirense, porque o cara que chama Rodrigo Leitão não dá para torcer pro Corinthians, né, mano? Então, assim, eu nasci predestinado a ser palmeirense, a ser presbiteriano, então eu acho que... Mas a minha trajetória é nesse sentido, eu acabo aí nascendo em um lar, então, evangélico, presbiteriano, de longa data. Mas se tinha uma coisa que eu não gostava de jeito nenhum quando eu era criança, era de ir na igreja. Eu achava um negócio chato pra caramba, cara. Era impressionante. E eu tentava, né, às vezes, ludibriar minha mãe. E aí era domingo de manhã, eu já ficava com aquela preguiça, acordar cedo para ir para a escola dominical, né? Aí eu acordava e quando eu olhava no relógio, ainda falta meia hora para a igreja, ela vai me chamar para a gente ir. Aí eu não levantava, eu ficava fingindo que eu estava dormindo, né? Falei, vai que ela, né, esquece de mim aqui, vai para a igreja sozinha ali, né? E me deixa em paz. E não, ela não esquecia, já perceberam, né? Ela me levava, fazia com que eu fosse. E isso foi muito bom. Até que durante a adolescência, a gente morava em Campinas e a gente foi morar um tempo em Minas por algumas questões de trabalho do meu pai, também a pedido da minha mãe, que a família dela é de lá. E aí eu acabo tendo um envolvimento mais próximo com a igreja. Eu tive um pastor muito especial que me acompanhou quando eu era adolescente e teve comigo um cuidado muito grande de discipulado, né? Reverendo Márcio de Souza Lima, pastor até hoje, é pastor lá na cidade de Governador Valadares, uma pessoa muito, muito especial, até hoje, com cuidado com adolescentes. E aquilo foi para mim um divisor de águas, de uma compreensão melhor em relação aos princípios da fé, até a uma compreensão daquilo que nós, de fato, acreditamos. E aquilo começa a mudar um pouquinho essa minha vida, o meu relacionamento com a igreja, eu começo a estar mais próximo. Aí fui fazendo, né, todas aquelas etapas, né, presidente de UPA, né, servindo na igreja, tocando na igreja, até entrar na universidade. E quando eu vou para a universidade, um pouquinho antes, eu já tinha pensado nessa possibilidade, vou ou não vou para o seminário, mas eu me achava muito novo para esse caminho e tinha uma série de dúvidas. Eu acabo seguindo aí na área de comunicação. Então, a minha primeira formação é na área de comunicação. Eu estudei jornalismo, depois eu fiz um MBA na área de marketing e trabalhei alguns anos nessa área, até que em um determinado momento, onde as coisas estavam indo bem, eu já estava trabalhando, já tinha trabalhado um tempo no Instituto de Ensino Superior com assessoria de comunicação, eu já estava trabalhando em 2 jornais, 2 revistas, eu já era professor no curso técnico de publicidade, eu tinha 23 anos de idade na época, e as coisas
caminhando na vida e chegou o momento que Deus entendeu que pronto, agora você está preparado para ir. E foi o momento de ter convicção, uma série de coisas acontecendo na minha vida e eu tive então a certeza, a convicção da vinda para o seminário. Então eu volto para Campinas, que era a cidade onde eu tinha toda a relação da minha família, do lado do meu pai, e com o seminário. Meu avô tinha sido diretor do seminário de Campinas, então tinha um vínculo muito grande. As minhas primeiras memórias do seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, são aí de quando eu tinha 3, 4 anos de idade. Meu avô era diretor da casa, e então eu volto aí anos mais tarde, cerca de 20 anos depois, para poder estudar no seminário, né? E aí foi uma trajetória muito, muito legal, porque eu começo a estudar no seminário e eu já tenho a oportunidade de trabalhar na Igreja Presbiteriana do Brasil na área da comunicação, lá em Luz para o Caminho, que é uma autarquia da Igreja Presbiteriana, hoje dirigida pelo reverendo Hernandes, naquela ocasião ainda não. E eu trabalho alguns anos lá no departamento de jornalismo e marketing enquanto eu estava no seminário, até que efetivamente eu sigo aí essa caminhada, né, do ministério, né? O meu ministério, num primeiro momento, sempre voltado aí para essa área da plantação de igrejas, né? E aí eu vou tendo essa trajetória aí de plantar, né? E depois tive a oportunidade de revitalizar. Acho que isso pode vir à tona aí mais para frente. Então, o vínculo seu ali de estar no seminário, enquanto estudante ali do seminário, era com a igreja de Campinas mesmo? Lá? Isso, eu, na verdade, a igreja que eu servi no meu tempo de seminário é uma igreja chamada Ebenezer, a Igreja Presbiteriana Ebenezer, que foi a igreja até que me enviou para o seminário oficialmente, né? Eu volto para Campinas, a gente já tinha tido relação com essa igreja, meu avô já tinha pastoreado ali, ajudado aquela igreja um tempo, então eu volto para aquela igreja, é a igreja onde acontece o meu vínculo com presbitério e seminário, e eu fico ali por 4 anos servindo naquela igreja até concluir ali os meus estudos. Seminário não dispensa palavras, né? Melhor seminário do Brasil. Tem né? outro? Parece que tem. Eu já ouvi dizer que existem alguns... Eu costumo brincar com os meus amigos que estudaram lá em São Paulo, lá no Seminário das Letrinhas, que assim, tem outros institutos bíblicos, né? Mas seminário só tem em Campinas. Essa foi boa, não tinha ouvido. Brincadeira, viu, pessoal? Eu dou aula também no Seminário do Rio, sou muito querido no Seminário de São Paulo, no Seminário de BH, no Seminário de Recife. Tem sempre o seminário lá de Teresina também, são seminários que sempre têm me convidado para estar junto. Então, hoje eu sou professor, né, lá na graduação no Seminário de Campinas, Robson, mas eu sou professor na pós-graduação do Seminário do Rio, sou professor do CTM lá no Seminário de Recife e constantemente estou aí em BH. Em Minas, né? No CTM em Minas. No CTM lá em patrocínio no IBEL também. Nada contra. Não, é brincadeira. É que a gente tem que ser bairrista, mas é um né? carinho Tem tão que... grande, né? Porque o SPS é aquela história, aquela tradição, aquela coisa. E é fascinante isso, né? Você pensar, o seminário está lá, né, em Campinas desde 1907, né? Meu avô se formou lá em 1947. Ainda nem era no prédio onde é hoje, lá na Avenida Brasil, ainda ficava lá na Doutor Quirino. E então é uma história sensacional, né? O seminário tem uma história linda. É um privilégio muito grande. É ao lado da Mackenzie, de Campinas? Não, o Mackenzie é do lado do seminário. Mas é verdade. Na verdade, aquele espaço onde hoje é o Mackenzie era o campo de futebol do seminário, que foi cedido lá para a construção daquele prédio do Mackenzie, mas todo aquele espaço lá onde, inclusive, hoje é o Mackenzie, tudo aquilo era o seminário. No meu tempo ainda era, no meu tempo ainda não tinha o Mackenzie lá, quando eu estudei lá, aquilo lá era campo de futebol. Entendi. Mas no futebol você também... Tá. Cara, eu acho que eu tô melhor assistindo do que jogando, né? Afinal de contas, né? Ultimamente, só sei ser feliz no futebol. Assistindo não tem que falar mesmo, não, né? Ultimamente a fase tá boa aí pro pessoal do... Vamos mudar de assunto. O PIB do teu time... melhor. Você sabe que, assim, essa pergunta é importante, né? Porque esse negócio... O pessoal pergunta para mim sobre esse negócio de esporte, porque a Aline, minha esposa, foi atleta, ela foi ginasta, né? E o Gael, meu filho mais velho, também é atleta de badminton. Está sempre viajando, competindo aí, as etapas de nacional, estadual, já rodou o Brasil inteiro. O pessoal pergunta, e você? Eu falo assim, a única medalha que eu já ganhei foi uma medalha de prata no futebol de botão. Tinham 3 caras disputando e eu consegui ficar em segundo. Então, assim, foi tudo que eu guardo de recordação. A área esportiva relevante. É totalmente relevante. Ali próximo fica também o escritório dos Deões, não é?
Sim, ali no Jardim Guanabara, no mesmo bairro ali. Olha isso, você vê que oportunidade é tudo junto, né? É um bairro muito gostoso ali. Quem tiver a oportunidade de conhecer ali aquela região, para mim ficou foi marcante, né? Um período muito bom mesmo. Legal, muito bom. Você fez o seminário em Campinas mesmo? Eu fiz o seminário em Campinas. Campinas. Você vê que bom que é os caminhos de Deus na vida, a gente já vê que é o seu chamado, né? A gente fala muito de chamado, né? Mas a gente descobriu hoje que o chamado é na conversão, né? Que quando a gente se converte, você já sabe que você é crente e o chamado é evangelizar, né? Levar a palavra de Deus. Mas você vê como é que é, porque tem muitas pessoas que fazem ali o seminário, muitos irmãos que vão para lá e tem toda essa dificuldade de morar lá, de uma igreja ter que bancar tudo isso lá, né? O alojamento, né? Todo trabalho, né? Não trabalha, né? Estuda o dia todo e você já morava lá. Você vê que já Na verdade eu volto para lá, né? Eu estava morando e trabalhando fora. Nessa época eu estava morando na região do Vale do Aço, em Minas. Eu estava morando em Ipatinga. Nossa. E eu volto para o seminário porque para mim não fazia sentido ir para um outro seminário que não fosse o seminário de Campinas. Então por isso que eu volto para Campinas. Mesmo porque não ocorreu, né? Não lembrava, assim, foi difícil. Não, eu estava ligado a uma igreja lá em Minas na época, então poderia ter ido, seria talvez o caminho mais natural, mas na minha cabeça é aquilo que eu falei, é um seminário que eu conhecia desde que eu me entendo por gente, né? Eu sabia que algum dia eu estudaria no SPS, né? Não imaginava que em breve eu voltaria depois como professor, né? Alguns anos depois, então eu tenho, eu costumo dizer, 3 memórias assim do seminário de Campinas, né? Uma quando eu era criança, meu avô era diretor, uma chegando como aluno e outra chegando como professor, né? Então tem... Quantos anos, reverendo, depois que se formou, aí até voltar como professor? Cara, essa história ela é interessante, porque assim, na verdade, eu volto para dar algumas aulas no seminário como licenciado no ano seguinte. Eu estava trabalhando nessa ocasião com o reverendo Ricardo Agreste, na Chácara Primavera, e ele já me traz para ser um tipo de professor adjunto dele. Então, eu corrigia as provas e dava algumas aulas quando ele não estava. No meu ano seguinte, antes de ser ordenado, eu já estava ajudando com algumas coisas no seminário. Eu fiquei pelo menos uns 5, 6 anos no seminário como professor adjunto, sem ser professor de matéria, mas substituindo professores lá. Então, eu estava sempre... Na época, ainda prática... Eu cheguei a ajudar uma ou outra vez o Adrien, na época que era professor de prática de pregação, mas principalmente nas disciplinas de evangelização, missiologia, plantação de igrejas, né? Essas disciplinas, substituindo muitas vezes o reverendo Ricardo Agreste, o reverendo Ricardo Costa, algumas vezes o reverendo Adrien. Então, eu me tornei uma espécie de professor ali, apoiador, então eles me chamavam para lá, você pode dar aula, eu não vou poder dar aula, você pode dar aula no meu lugar. Teve um ano que o Costa falou, professor, eu não posso dar aula o semestre inteiro, você dá a disciplina toda no meu lugar. Então eu experimentei isso desde o ano que eu saí do seminário e fiquei aí uns 6 anos. Daí, depois eu acabei, né, me desvinculando um pouco, até pela dinâmica de uma série de coisas, e eu fui fazer o mestrado fora, né? E aí, quando eu volto do mestrado, aí eu recebo o convite, aí eu já tenho um mestrado, e aí eu acabo recebendo o convite para me tornar mesmo professor da casa. Isso acontece aí em 18, né? Então, desde 18, eu fiz em uma instituição que chama Lancaster Bible College, é uma instituição na Pensilvânia, mais especificamente o campus que eu estudei era na cidade de Boca Raton, na Flórida, e a área, né, de concentração do meu mestrado é em plantação de igrejas. Então, eu sou mestre em plantação de igrejas mesmo, né? Então, essa é a área que eu amo, é a área que eu tenho estudado já há muitos anos. Tive aí algumas experiências, né? Essa é minha terceira experiência na plantação. Plantei uma igreja logo no início do meu ministério na cidade de Jaguariúna, na região de Campinas. Depois tive a experiência de plantar um campo da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera lá em Barão Geraldo, perto da Unicamp, e depois agora a Igreja Presbiteriana Metropolitana, que eu estou aí à frente. E, além disso, aí também tive uma experiência de revitalização logo quando eu estava voltando do mestrado, que foi na cidade de Itatiba, também ali na região de Campinas. Então, Jaguariúna foi antes do mestrado? Jaguariúna foi antes. Jaguariúna foi o meu primeiro ministério, né? Eu começo o meu ministério ali como pastor auxiliar na Chácara Primavera, já com essa visão de sair para plantar uma igreja. A gente começa o grupo base na cidade de Jaguariúna. Foi um tempo assim bem diferente, porque a
gente foi para uma cidade que a gente não conhecia, nem eu nem minha esposa, a gente não tinha nenhuma relação com a cidade. A cidade era uma cidade muito fechada para o evangelho, a gente tinha ali menos de 7% de evangélicos na cidade, e mesmo que você tinha de igrejas como a Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus, que são igrejas de outras linhas, mas igrejas normalmente sérias, lá tinham sucumbido à teologia da prosperidade, então havia na cidade uma grande dificuldade para com igrejas evangélicas e principalmente para com pastores. Então foi um desafio muito grande. A gente chega lá, a gente só conhecia um casal recém-convertido que estava vindo na nossa igreja em Campinas. Então a gente começa a estudar a Bíblia com eles começam a chamar alguns amigos, então a gente inicia isso literalmente do zero. Né? E é uma cultura diferente, né? Porque embora seja próximo de Campinas... Isso eu só descobri quando eu já estava lá, porque eu imaginei, são 16 quilômetros, e eu vivi quase toda a minha vida em Campinas. Eu falei assim, uma cidade que está a 16 quilômetros, né, não tem como ser muito diferente. Eu cheguei lá, era uma outra vida, né? E muito diferente, uma cidade que ela vinha crescendo bastante, mas ainda tinha muitos ares de cidade de interior. Quando eu cheguei lá, hoje Jaguariúna tem perto de 70 mil, mas quando eu cheguei lá, ela devia ter 40 mil, e assim, nos últimos 10 anos ela tinha dobrado, ela tinha passado de 20 para 40 em 10 anos, então ela carregava muito alguns aspectos assim, né, da cidade do interior, que era muito diferente daquilo que eu estava acostumado quase que a vida toda em Campinas. Então foi muito difícil, além dessa situação, né, de lidar com um povo que tinha um pé atrás, mas foi também uma experiência muito enriquecedora de depender de Deus ali o tempo inteiro, né? E a gente viu coisas maravilhosas acontecendo e em 3 anos a gente conseguiu do nada organizar a igreja. Hoje é uma igreja pujante, forte, uma das principais igrejas ali da região. Então é bem legal. Então, se você quiser conhecer um pouquinho lá da igreja que eu plantei em Jaguariúna, IP Espaço de Vida lá no Instagram, né? Igreja Presbiteriana Espaço de Vida, lá na cidade de Jaguariúna. Foi aí a minha primeira experiência na plantação de igreja. Olha que legal. Depois ligado com a Chácara Primavera, lá Barão Ali Geraldo. em Barão, a Chácara Barão, eu tive a experiência ali de 2 anos de estabelecer aquele campo, a pedido do Ricardo, aí foi muito mais fácil, porque era uma igreja que começou a crescer demais, não tinha mais condição ali, falou, o que nós vamos fazer? Não adianta ficar fazendo culto, vamos tentar um outro lugar da cidade para a gente ter os cultos lá. Então, foi um pouco diferente, porque a gente já tinha pessoas, então era mais a organização das coisas, dos grupos de conexão, né, os grupos pequenos lá e tudo mais. E aí, nesse momento, depois de ter concretizado isso, é quando eu vou estudar, fazer o meu mestrado. Tinha chegado já esse tempo, eu já tinha feito uma pós-graduação na área de plantação de igrejas, mas aí eu tinha esse sonho de fazer isso, e aí eu fiquei aí quase 2 anos e um ritmo meio intenso, porque eu começo já nessa época a ajudar em algumas coisas da PECOM, então eu acabei ficando aí nessa coisa, né? Vou para os Estados Unidos, volto para o Brasil, vou quase que 2 meses aqui, ali e tal, fazendo essa loucura de viagem para lá e para cá, um tempo muito cansativo, mas também foi um tempo de muito aprendizado. E aí, quando eu estou voltando e efetivamente está chegando ao fim o meu tempo lá do mestrado, já entreguei tudo que eu tinha para entregar, só faltando alguns detalhes lá para a minha formatura. Eu estou aqui no Brasil e o presidente do meu presbitério me liga falando que tinha acontecido uma situação bem complicada em uma igreja bem antiga do nosso presbitério, a igreja de Itatiba, a igreja que tinha mais de 130 anos. A gente teve um problema lá de disciplina do pastor, a igreja estava vivendo um momento muito delicado, tinham sobrado lá menos de 30 pessoas, e o medo era que a igreja fechasse antes do final do ano. E o presidente do presbitério então disse assim, você pode dar uma força para a gente precisa de alguém pacificador aí, pelo menos para a gente segurar a onda aqui até o fim do ano. E eu conversei muito com a Aline, minha esposa, a gente entendeu que era uma maneira de poder ajudar, aquela comunidade estava passando por um momento difícil, e a gente se dispôs, e foi um tempo abençoador, porque aquela comunidade respondeu para a gente, quanto família, cuidando de nós também de uma maneira muito especial, porque eu disse, eu não tenho condição nem de me mudar para a cidade, apesar de ser perto, Itatiba fica a 30 e poucos quilômetros de Campinas, mas a minha mãe estava doente na época, já vinha lutando já há vários anos com câncer, ela acabou falecendo um pouco tempo depois, e eu falei, eu não tenho nenhuma condição de mudar para a cidade, eu estou nessa volta aqui, estou já voltando mais efetivamente para o Brasil justamente por causa disso, para ficar perto da minha mãe. E então, quando eu vou para Itatiba, eu começo a fazer essa dinâmica, né? Vou para Campinas, vou para lá, tal, vou para São Paulo já ajudando na PECOM, mas foi uma experiência sensacional, de cuidado mútuo. Eu cuidei da igreja, a igreja cuidou de mim, da minha família.
e a gente viu um movimento, talvez a primeira vez que eu vi um movimento muito sobrenatural da parte de Deus de crescimento. Porque a gente, em 5 anos, viu uma igreja que nunca na história tinha passado de 70 pessoas experimentar um crescimento de 30 para 300. Então, foi assim um negócio sensacional, né? Porque foi uma coisa muito estável, não um inchaço, mas um crescimento muito saudável, consistente, muito consistente, né? E isso para a gente foi muito bom, né? De ver aquilo, de experimentar aquilo e perceber aquilo também como um cuidado de Deus. Então, eu até brinco quando o pessoal fala assim, você pode falar sobre revitalização? Eu falei, cara, plantação, eu vivi isso no ministério a vida inteira, eu estudei para isso, eu fiz pós-graduação nisso, eu fiz mestrado nisso, mas revitalização, às vezes as pessoas olham para o número e falam, vem falar sobre revitalização. Eu falei, cara, foi uma experiência que foi só pelo Espírito Santo. Foi uma coisa que, apesar de mim, eu não tinha experiência com revitalização de igreja, só me dispus a cuidar daquelas pessoas e a pregar o evangelho de maneira efetiva. E a gente foi experimentando aquilo, né? É interessante porque a igreja também, como ela estava muito sofrida, muito magoada e machucada, ela estava muito aberta a quem cuidasse dela a aceitar algumas coisas. Então, o pessoal que lida com revitalização geralmente fala, eu tenho dificuldade, porque precisa mudar isso, a igreja não aceita. Eu falei, cara, eu não tive dificuldade nenhuma. Eu cheguei lá e me dispus a cuidar de pessoas que estavam magoadas, sofridas, frustradas, cansadas, sobrecarregadas. A resposta foi, ajuda a gente em algum caminho. Então, tudo que eu colocava, todos os direcionamentos, né, acabavam sendo aceitos sem muito problema, sem resistência, e a igreja conseguiu, né, responder a isso. A gente tem uma história bem legal, né? Eu estou falando muito, falo vocês dois, não fala nada, né? Também vai chamar comunicador para podcast, né, velho? Pelo amor de Deus. Eu tenho uma dúvida, até uma pergunta um pouco pessoal sobre o curso, sobre a matéria de homilética, né? Que é... Aquela que a gente quebra os ovos, né? Então. E aí, o que eu penso, assim, cara, o cara se dispôs a ser pastor, tá fazendo o curso de teologia, e aí, será que é um chamado? Será que não é? Será que ele vai depois ser um pastor? Será que isso ele vai ser aquele pastor emoção? Como é a metodologia dessa matéria exatamente? As técnicas que se usa? É uma dúvida que eu tenho, que assim, é difícil até eu perguntar para o Robson, porque a experiência dele, mas no teu caso, de dar essa matéria, de ensinar isso, como é que é ensinar isso? O cara ele tem que ter esse dom? Joia, eu acho que tudo você pode desenvolver. É claro que algumas pessoas têm uma facilidade natural, uma habilidade da comunicação em outras áreas da pregação que ajuda, mas eu acredito seriamente que essas coisas podem ser desenvolvidas. Quando eu cheguei para assumir essa disciplina, e também foi uma coisa bem ao acaso, porque eu já era professor no seminário, nas áreas de evangelização, antropologia missionária, matérias de missão, né, que é a minha formação, e com a saída do reverendo Juliano, que era o professor da matéria para o Canadá para plantar uma igreja, ele sugeriu que eu fosse o nome para assumir o lugar dele, o seminário fez o convite, eu acabei aceitando. Mas eu, apesar de vir da comunicação, a minha formação ali pós-teologia, ela é nas áreas mais de missão, não é tanto na homilética, né? Eu sou alguém que é apreciador disso por causa da comunicação, sempre estudei, mas não tinha uma formação em mestrado nessa área específica. Mas uma coisa que eu percebia que era um problema é que pregação é um negócio bem subjetivo. Você vai dizer se o cara foi bem ou mal, baseado em quê? Às vezes a gente faz isso baseado no nosso gosto. Às vezes o cara prega de um jeito diferente que a gente gosta. Por exemplo, eu tenho uma questão mais coloquial, um jeito mais conversacional para pregar. Aí tem um cara que tem aquela postura mais clássica de levantar a voz, de impostar. Aí eu vou dizer que foi bom ou ruim baseado em quê? No meu gosto? Isso é complicado. Então, eu estabeleci com os meninos, estabeleço, né, para todos eles, eu dou aula da homilética, que é quando a gente ensina efetivamente as estruturas e dá esses direcionamentos, e dou aula das práticas de pregação, que é quando eles colocam em prática isso. Então, são 5 semestres de prática de pregação, 6 ao todo, 1 de homilética aprendendo, depois 5 executando, né? Então, eu estabeleci para eles alguns critérios. Quais são os critérios? 4 coisas que eu olho.
Primeira tem a ver com a comunicação, a entrega do sermão. Como é que está a voz, o gestual, a sua presença, a sua gramática, se você está falando um monte de palavra errada. Eu tenho que chamar a atenção da nossa, você precisa dar uma melhoradinha no português aí, se as suas concordâncias verbais estão complicadas. Prejudicando a comunicação. Vai prejudicar a comunicação, porque isso gera ruído para a pessoa que está ouvindo, então você precisa cuidar disso. A questão da introdução. Eu costumo dizer que um sermão, os 3 primeiros minutos dele vão definir se a pessoa vai te dar o direito de ser ouvido ou não. Então, você precisa ter uma introdução que ela seja cativante, que ela traga a atenção da pessoa. E a conclusão, a amarração das coisas. Como é que você concatena tudo isso junto e desafia a pessoa a alguma coisa, né? Porque a gente tem que ter essa compreensão do cara sair dali, né? Tirar a poupança, a gente vai falar poupança no podcast, tirar a poupança do banco, tira a poupança do banco e tem que fazer alguma coisa, né? Então, o desafio para ele ao final acontece. Então, são alguns elementos que eu percebo na comunicação. Aí eu vou para um outro critério que eu chamo de contextualização. Na contextualização, eu vou olhar a explicação do texto. O texto no seu contexto, porque as pessoas, você está falando do 3º capítulo da carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, mas o cara não faz ideia do que está acontecendo, ele não sabe o que veio antes, ele não sabe o que aquele contexto ali está trazendo. Então, é importante você explicar aquele contexto, né? Para que a pessoa que está ouvindo entenda quem é o Paulo, quem é a igreja de Filipos. Então, tudo isso é importante, eu levo isso em consideração. E 2 aspectos ainda na explicação, aí já além do texto, é aquilo que eu chamo de aplicação e missão. A aplicação é o que Deus quer fazer em nós. Como que você pega esse texto, essas reflexões que estão ali para um público específico, os leitores daquela carta lá no 1º século, e você aplica esses conceitos de maneira efetiva para as nossas necessidades, para os nossos desafios, hoje, em 2024. Isso é aplicação. E missão, dentro do desafio, é essa perspectiva do que Deus quer fazer através de nós. Não é simplesmente pegar isso e guardar para nós. Existem pessoas cansadas, sobrecarregadas, arrebentadas, que não conhecem o Evangelho. Como que isso nos desperta a olhar para essas pessoas e fazer algo por elas também nessa direção? Então, isso fecha o aspecto da contextualização. E aí eu tenho mais 2 critérios, um deles é a estrutura. O que é a estrutura? É se o cara, ele aprendeu as estruturas que foram ensinadas lá na disciplina de homilética. Hoje, no seminário, eu trabalho com uma estrutura homilética clássica, que tem aquela dinâmica de você trazer ali a introdução, você apresentar uma proposição. Ou seja, o que é uma proposição? Eu olho para o texto bíblico e eu tenho uma ação de Deus naquele texto. Então, geralmente, ele tem Deus como sujeito fazendo alguma coisa. Então, é isso que eu percebi que o texto me diz, né? Deus é leal, Deus age com fidelidade, Deus age com graça. É o que eu percebi ali dentro daquele texto. E aí eu vou trazer a explicação do texto e eu vou trazer argumentos expositivamente olhando para o texto que comprovam essa minha tese, essa minha proposição. Deus é fiel, por quê? E aí eu vou encontrar os motivos pelo qual ele falou. Então, essa é uma maneira de você pregar em uma perspectiva homilética clássica, depois amarrando com a conclusão. Mas eu ensino também uma nova homilética, uma homilética narrativa, que... Esse é o Herculano que... O pessoal erroneamente chamava de Herculano, porque o Herculano, na verdade, ele ensina também a estrutura homilética clássica, mas o Herculano, ele tinha uma perspectiva dos 3 pontos que às vezes a gente fala, que ela funciona muito bem, principalmente quando a gente está em algum texto que você não vai estar ali com a perícope toda, você tem um número menor de versículos, que era aquela ideia de você conseguir falar à mente, ao coração e incitar a ação, né? Então, essa é a ideia de falar de 3 pontos, né? Então, ele traz muito disso num livrinho dele antigo, chama Lições de Retórica Sagrada, né? Se você quer se aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto homilética e pregação, esse é um livro bem legal, um livrinho antigo, e ele trabalha várias coisas dos conceitos aí da homilética clássica, e ele fala sobre essa possibilidade. É por isso que o pessoal geralmente fala, pregar 3 pontos Herculano. Não, é porque ele traz a retórica grega, né, que fala sobre esses 3 aspectos, né, mente, coração e ação.
Mas ele também olha que a pregação expositiva, ela, né, deve ter essa argumentação, segundo ele, não menos que 3, ou seja, né, 2 para baixo não, de 5 para cima não, então acaba ficando ali nessa ideia do 3 ou 4. Então, mas essa é uma homilética mais tradicional, mais clássica, que inclusive é a que eu uso também. Mas eu ensino homilética narrativa, que ela... especificamente uma dinâmica de homilética narrativa, tem várias homiléticas e uma perspectiva narrativa, mas uma delas que é conhecida como Sermão de 4 páginas, que foi idealizada pelo Paul Scott Wilson, que foi professor no Kelvin, né, e depois na Universidade de Toronto. E ele coloca essa coisa dos movimentos das 4 páginas do sermão. Você olha para um texto narrativo, e todo texto narrativo você vai encontrar um problema, né, que vai caminhando até chegar a um ápice, e você tem uma ação graciosa da parte de Deus diante daquele problema. Então, a página 1 é como que você apresenta o problema no mundo bíblico, o que está acontecendo ali. A página 2 é a aplicação disso. Como que você atualiza esse problema do mundo bíblico para a nossa realidade? A página 3 é o movimento da graça de Deus. O que Deus está fazendo ali na resolução daquele problema? E a página 4 é a aplicação disso nos nossos dias, como Deus também age nos dias de hoje. Por que eu acho que isso é importante para aqueles que estão começando a pregar? Porque isso supre 2 áreas que eu acho são as mais complicadas quando a gente olha para os sermões, que as pessoas acabam esquecendo e deixando de lado. Uma delas tem a ver com a aplicação. Às vezes o sermão ele é bíblico, ele é um sermão que tem bons conceitos, ele tem uma boa teologia, mas o cara ouve aquilo lá e ele não consegue aplicar aquilo para a vida dele, porque não tem nada a ver, não tem nenhuma aplicação para a vida dele. Então, quando você obrigatoriamente faz o cara que está pregando pensar, como é que você aplica isso nos dias de hoje, isso é importante. O outro aspecto que colabora é porque se você vai falar de problema e de graça, se você vai falar de más notícias e boas notícias, você obviamente vai ter que apontar para a questão da metanarrativa, para a questão do evangelho. Porque se você fala de problema, você fala da condição do ser humano. Se você fala de graça, você fala do grande ápice da graça, que é o apontamento cristocêntrico para Jesus, como uma grande revelação de graça da parte de Deus. Então, você também resolve um problema que, às vezes, acabava acontecendo do cara simplesmente pregar, expor o texto, falar daquilo ali e não fazer um movimento apontando para o evangelho. Então, quando eu ensino isso, eu costumo dizer que os alunos, até que nunca vão pregar em uma homilética narrativa, eles melhoram a sua exposição em uma homilética clássica, porque ele vai dar mais atenção para esses 2 itens, ele vai olhar com mais cuidado para as chamadas pontes, para as más notícias e para as boas notícias, e ele também vai olhar com mais atenção para essa necessidade de aplicar isso para a realidade das pessoas nos dias de hoje, né? Então, isso ajuda bastante. E é um grande desafio, né, da pregação, você fazer essa dobradiça da 4ª página, né? Trazer ali, às vezes você consegue identificar a ação graciosa de Deus ali, naquele contexto, mas daí você puxar, né, tanto na clássica, né, fazer a aplicação ali no final, na conclusão, isso é muito importante. E o 4º critério é o evangelho, é dizer ali, tinha evangelho. Inclusive eu brinco com os meus alunos, essa é a única parte que reprova, porque você pode ter uma comunicação mais ou menos, se você tiver ali, faltar alguma questão na explicação do texto, a estrutura tiver mais ou menos, mas se não tem evangelho, não tem o que fazer, né? Porque tudo que as pessoas precisam é do evangelho. Então isso é... E reverendo, voltando para a questão de plantação de igreja, será que a gente pode dizer, o senhor com mais autoridade com relação a isso, o senhor acha que muda muito de uma região para outra a questão dos desafios? Ou a gente pode dizer que existe um desafio macro e os demais estão circundando esses, que é a questão da cultura, ou a questão da realidade, a questão socioeducativa ou social e tudo mais? Os desafios mudam, e às vezes mudam bastante, mas eu acho que a dinâmica de um planejamento, ela pode ser respondida da mesma maneira em todos esses contextos. Não é que eu vou pegar o que eu fiz num contexto e vou aplicar no outro contexto. As mesmas ações, as mesmas programações, a mesma dinâmica, mas o que está por detrás? Porque o que é a ideia na plantação de igreja de você ter um planejamento e um caminho focado, né, em um processo.
importância de você ter alguém preparado que está dentro de um processo que seja saudável. Dentro de um processo saudável, a primeira coisa é um diagnóstico. É um diagnóstico daquele local. Se você vai plantar uma igreja num determinado bairro, numa determinada cidade, você precisa compreender aquilo. Então, você vai escavar aquele negócio para descobrir algumas coisas. É claro que todo lugar que você for, você vai descobrir coisas diferentes. Algumas são iguais em todos os lugares, porque tem a ver com a dinâmica de um mundo contemporâneo. Outras vão ser muito específicas, então você precisa escavar. Então, o resultado dessa escavação ela vai ser diferente. Mas aí você está preparado para responder com um processo agora de planejamento. Como que você responde a esses problemas específicos? Porque na hora que você vai planejar, fala, eu preciso trabalhar com um grupo base, fazendo com que eles entendam o que é a igreja. Mas em um determinado contexto, o problema é eu vou usar lá quando eu comecei em Jaguariúna. Qual que era a dificuldade? Um grupo base de pessoas que eram novas na fé, que a referência delas de igreja era aquelas igrejas neopentecostais da teologia da prosperidade. Então, como que a gente vai trabalhar a igreja dentro dessa perspectiva? Então, eu sei qual é o problema, então a gente vai ter uma dinâmica. Por exemplo, uma coisa que eu fiz em Jaguariúna. Em Jaguariúna, nós só começamos a ter o momento de ofertório quando a gente organizou a igreja. Nos primeiros 3 anos da igreja como congregação, nós nunca tivemos um momento de arrecadação pública. Quando a pessoa chegava na igreja e aí ela entendia, ia participar da nossa sala de catecúmenos, na sala de primeiros passos, aí a gente ia explicar as coisas, a gente explicava sobre dízimo e tudo mais, e a igreja foi. E alguns amigos diziam, cara, você nunca vai organizar uma igreja assim, como é que você vai fazer se você não falar de dízimo lá na frente, as pessoas não vão... E as pessoas contribuíam, no momento que elas chegavam, já tinham entendido quem Jesus era, o que ele tinha feito na vida delas, e elas passavam agora como membros comprometidos dessa igreja a contribuir, tanto que a igreja organizou em 3 anos. Depois que a igreja... Por quê? Porque quando eu cheguei, a gente tinha um auditório onde eu tinha 20%, 15% de pessoas que já tinham uma caminhada cristã em alguma igreja, e eu tinha 80% de pessoas que eram de fora da igreja e que estavam numa cidade que tudo que elas sabiam de igreja é o cara que é o meu dinheiro. Eu costumo brincar que quando eu cheguei em Jaguariúna foi um susto, porque eu ia conversar com as pessoas e a gente estava conversando e eu cumprimentava, e aí a pessoa falou assim, o que você faz? Eu falei assim, eu sou pastor. Ela contava os dedos da mão para ver se não tinha roubado nenhum, porque na cabeça dela, pastor era todo ladrão, porque era a experiência que elas tinham. Então, isso vai... Eu fiz essa leitura... Eu preciso responder no processo da plantação. Agora, eu fui plantar a Metropolitana. Metropolitana, o grupo base que vem, principalmente o grupo que tem chegado muito forte, eles são de pessoas desigrejadas. O grupo base de pessoas que vêm somar e que sonhavam em trazer de volta algumas pessoas e ter uma igreja, uma perspectiva diferente na cidade, uma dinâmica diferente. Mas o pessoal que começa a vir para a igreja são pessoas que estavam há 2, 4, 5 anos fora da igreja, com algumas mágoas, algumas frustrações em relação à igreja. Eles entendiam já esse negócio de dízimo. Então, desde o primeiro dia, a gente tem arrecadação pública, isso não é um problema nesse contexto. Então, você entende? Quando você faz um diagnóstico, o resultado vai ser o quê? Na hora de você colocar aquilo em ação, quais são as necessidades, o que dá para eu colocar, o que não dá para colocar, isso vai mudar, entendeu? E isso é tranquilo, isso não tem nenhum problema. E essas igrejas, claro que elas vão ser diferentes. A igreja que eu plantei em Jaguariúna, a igreja o campo que eu plantei em Campinas, na chácara, a igreja que eu revitalizei em Itatiba e a igreja que eu plantei em Campinas, a Metropolitana, elas são diferentes, elas não são uma mesma igreja, apesar de ter tido o mesmo pastor, o mesmo plantador, o revitalizador, sendo a mesma pessoa. Até porque eu estava em momentos diferentes da minha vida. Não dá para comparar o Rodrigo com 20 anos de ministério, mestrado em plantação de igreja, toda a experiência que eu tive ao longo de todo o meu ministério, agora plantando Metropolitana, com o cara que estava acabando de sair do seminário, dando cabeçada na parede, apaixonado pela plantação de igreja, mas sem muito conhecimento sobre as coisas que plantou Jaguariúna. Então, existe essa diferença dentro dessas igrejas. Agora, o que é importante? É um processo saudável. A plantação de igreja geralmente padece porque os processos não são saudáveis. E o que é um processo não saudável? É o processo abrupto.
quando a gente quer fazer as Atropela, coisas né, atropeladas. Como que isso acontece? A gente fala que vai ter uma igreja, o que é a primeira coisa, pessoal? Quando começam os cultos? Você fala que vai plantar a igreja, o cara quer começar culto na semana seguinte. E assim, eu costumo dizer que eu nem converso a possibilidade antes de 8 meses. Antes de 8 meses caminhando com um grupo base, você não vem nem falar comigo sobre iniciar um culto público. Por quê? Em 8 meses, você precisa alinhar as coisas, pelo menos 8 meses. Se você tiver mais tempo... esses problemas, né? Identificar os problemas, Robson, e mais, alinhar no sentido de que, assim, você perguntar aqui na mesa, para cada um de nós, o que é igreja para você? A resposta vai ser diferente. Agora, quando você caminha com algumas pessoas, mostrando para elas, isso é igreja, nós estamos indo para cá, e todo mundo está entendendo, você está colocando todo mundo na mesma página, isso demora tempo. Por quê? Porque a pessoa também tem que ter confiança. Então, eu sempre falo, na plantação de igreja, você precisa trabalhar concomitantemente o cuidado pastoral das pessoas e o desafio eclesiológico para a nova igreja. Eu percebi isso a duras penas na experiência, quando eu estava plantando Jaguariúna, meu primeiro projeto. Por quê? A gente marcou um dia onde eu ia falar sobre a perspectiva de uma igreja missional. Eu adoro falar sobre isso, uma igreja que está preparada para receber os de fora. E eu lembro que naquela ocasião a gente ia fazer isso, né? Esses encontros eram na casa de um irmão que estava lá na igreja, né? Que estava no projeto, a gente não tinha nem de igreja ainda. E eu consegui um projetor emprestado e levei lá para a casa dele, e eu fiz uns slides, um negócio todo bonito, estava todo empolgado, né? Para falar sobre a eclesiologia missionária e tal. E aí toca o telefone, toca o interfone, chega a primeira família. Aí o cara chega para mim e fala assim: pastor, a gente teve umas dificuldades, eu e minha esposa, essa semana, a gente não está muito bem no casamento, eu queria conversar contigo depois do nosso encontro. Beleza, vamos conversar. Os caras entram, vem uma outra família, toca o interfone, e eu lá todo empolgado, né? Não era na minha casa, era na casa do cara, mas eu que estava indo atender. Aí chega, aí eu falo assim: pastor, a situação ficou bem difícil lá em casa esse final de semana, tive um problema com meu filho, adolescente, é jovem já, né? Já era universitário, mas ele saiu de casa, eu não vejo desde sexta-feira à noite, e eu não sei o que fazer, e eu queria conversar contigo depois do nosso encontro. Eu falei: tá bom. Sem brincadeira, toca a campanha pela terceira vez. O cara chega e fala assim: pastor, preciso falar contigo. A empresa está fazendo algumas mudanças lá. Sexta-feira chamaram várias pessoas e demitiram um grande número de funcionários. Eu fui no pacote, tenho esposa e 2 filhas para cuidar e eu não tenho emprego para voltar na segunda-feira. Eu cheguei, achei meu computador, desliguei o projetor e fui orar com aquelas pessoas. Eles precisavam de cuidado. Então, porque esse é um processo que às vezes a gente esquece. A gente quer plantar a igreja, mas quem está plantando a igreja com vocês são pessoas que têm demandas, que têm frustrações, que têm problemas. Então, na Metropolitana, eu já me antecipei a isso. O que a gente fazia? Uma semana vamos sonhar a igreja, uma semana eu vou cuidar do coração de vocês, reunião de oração, a gente vai orar aqui uns pelos outros, quais são os pedidos de oração, o que é gratidão, o que é motivo de intercessão, e vamos colocar junto, vamos, né, ver como é que o outro está. Então eu fui trabalhando nisso. Então isso vai fazendo com que a gente tenha uma consistência, uma dinâmica, né, bem diferente. Isso é muito especial. Então isso dentro da plantação de igreja é fundamental. Então, você está colocando as pessoas em um cuidado para com você e agora validando até esse respeito delas te ouvirem o que é igreja. Agora, se eu não faço isso, eu pego um monte de gente, enfio dentro de um prédio alugado e falo assim: semana que vem a gente tem culto. Cara, vocês não vão concordar nem nas músicas que vocês vão tocar, vocês não vão concordar nem com os momentos do culto. Em 3 meses, estoura. Então, isso é o que acontece. Às vezes as pessoas vão para projetos de plantação, e eu estou mentoreando projetos de plantação aí há quase 2 décadas, e eu já vi isso acontecer muitas vezes. O cara chega lá: não, tem um monte de gente que vai comigo. 3 meses depois, estourou, todo mundo já foi embora. Por quê?
Porque cada um está pensando de um jeito, não houve ali um tempo de maturação, um tempo de identificação. Porque às vezes vai acontecer, inclusive durante o processo do grupo base, de você dizer para a pessoa que ela não é adequada para aquele projeto. Isso é duro, mas eu já tive que fazer. Voltando ao meu primeiro projeto, foi desafiador. Chegou um casal que tinha sido de igreja presbiteriana, tinha se mudado para a cidade, e aí o cara era professor universitário, tocava guitarra, a moça tocava piano, cantava, né, já sabia o que era dízimo, imagina, começando a igreja num lugar com toda essa dificuldade. E aí, a primeira vez que a gente está falando sobre esse negócio de adoração é porque a gente tem que entender que não é o nosso gosto, mas ela falou assim, como assim não é o nosso gosto? Eu quero tocar o que eu quero, o que eu gosto, se não for para tocar o que eu gosto, eu não quero. Eu falei, uma coisa não vai dar ruim. Aí, 2, 3 semanas, essas coisas assim, do foco no eu, do meu jeito, a igreja para mim, né? Eu falei assim, olha, desculpa, mas assim, eu acho que talvez esse não seja o melhor lugar para vocês. Eu acho que tem uma igreja aqui na cidade que vai atender suas demandas, parece muito com o tipo de louvor, o tipo de coisa que você quer. Eu acho que posso até ajudar a falar lá com o pastor, mas eu acho que talvez não seja o melhor lugar para vocês esse projeto. Nossa, difícil, hein? Isso para pensar, a primeiro momento poderia se pensar assim, agora resolver os problemas, né? Sim, Pessoal... cara, para mim foi a primeira família que chegou que sabia o que era dízimo. Então, assim, começando num lugar que só tinha novo convertido, então para mim aquilo era sensacional. Na hora que eu vi, eu falei assim, das duas uma, ou eu negocio tudo que eu acredito e não sei o que vai dar, ou eu vou ficar firme até o final. Se esse barco tiver a afundar, mas eu vou afundar com uma... Consistente com aquele propósito. Consistente com aquele propósito desde o início. E foi isso que aconteceu. E foi bênção, porque eles seguiram a vida, e a igreja, né, acabou conseguindo se consolidar. E se eu tivesse cedido naquilo, acabou. Porque várias outras pessoas iam depois querer outras linha, né? coisas, né? Porque cada um vai querer... precedente para... Eu perguntei isso aí, reverendo, porque eu venho de outra denominação, né? E eu trabalhei no processo de plantação de igreja, inclusive desenvolvendo projeto. E esse era um ponto que a gente defendia muito. Só que a gente era forçado a ter o prazo para as coisas. E quando o reverendo Maurício Rolim veio para cá, nós estávamos almoçando, ele e o reverendo Misael, e a gente conversou muito sobre isso, né? Que embora a gente desenvolva uma metodologia, a gente comece a acompanhar... muito vai depender do que Deus tem para aquele povo. Então não é uma coisa muito objetiva, né? Eu acho que e não é. Eu acho que assim, eu acho que você não pode colocar ali os cachorros atrás do plantador, mas se você deixar o cara muito confortável, o negócio não vai. Sim. Eu gosto de trabalhar com datas, que claro, elas vão ser flexíveis de acordo com o projeto. Se você está em uma situação onde é um negócio, como eu comecei lá em Jaguariúna, e na época foi ainda mais pesado, porque eu tinha 3 anos de recursos para fazer aquilo acontecer, então foi uma doideira, isso pesou bastante para a gente, sim, e era um negócio que eu comecei do nada, acho que talvez 4, 5 anos seria um prazo melhor. Agora, para uma igreja como a Metropolitana, que eu já começo com um grupo base, aquilo que a gente chama de um grande começo, né? Ou seja, um grupo base preparado, de pessoas já maduras, eu acho que, né, não é uma loucura você pensar num prazo, por exemplo, de 3 anos. Se você deixa o negócio muito solto, você corre o risco de acomodação. Acomodação do obreiro, do plantador, e acomodação também daqueles que estão chegando da comunidade, que sempre fica naquela coisa assim, mas tem a igreja mãe, tem os recursos, tem dinheiro que vem de fora, a gente não precisa contribuir, a gente não precisa se esforçar para fazer isso acontecer. E aí, meu amigo, na igreja presbiteriana nós temos os piores testemunhos disso, porque nós temos um monte de congregação de 30, 40, 50, 80 anos. Um dia desses eu fiquei sabendo de uma congregação que estava comemorando o aniversário de 80 anos. Não é para comemorar, isso é para chorar. Tinha que ter virado igreja faz tempo. Então, assim... a gente tem que tomar só esse cuidado e acho que em tudo no ministério ter esse equilíbrio, não é ficar aquela coisa que é uma empresa forçando o resultado a todo custo. Os prazos lá eram uma por ano. Uma por ano, então, dependendo da coisa, é um contexto que não dá para você fazer, para ela se tornar, vamos dizer assim, sustentável. E no caso da igreja presbiteriana, isso beira até o impossível, porque você tem alguns processos, inclusive em relação à formação de liderança, que não dá para você fazer isso em um ano, né? Então, aí se torna inviável.
Mas eu, particularmente, acho que assim, se você vai trabalhar um negócio que você tem um grupo base bem formado e tudo mais, 3 anos é um tempo adequado. Se você está num lugar onde, pô, vou mandar o cara para lá, ele nunca foi naquela cidade, nunca teve trabalho da nossa igreja naquela cidade, ele vai ter que começar do zero, vai ter que conhecer pessoas. Eu acho que um prazo de 5 anos é um prazo também adequado, porque os 2 primeiros ele vai fazer esses contatos para formar um grupo base, para depois que ele estabelecer isso, ele ter 3 anos para poder fazer. Então, eu acho que essa ideia aí de 3 a 5 anos, dependendo do caso, ela é uma ideia plausível. Reverendo, a gente agradece, assim, por vários motivos, né? Primeiro, pela disponibilidade, né? Ter participado, contribuído no nosso encontro da Fé Reformada e também de ter participado com a gente. A gente sabe que está na correria, né? Deve estar voltando hoje ainda, né? Hoje ainda. E nesse sentido a gente já está propondo aqui, a gente já caminhar para fechar. Tem muita coisa, né? Poderia passar assunto. Até quero pedir para o reverendo deixar aí suas redes sociais, e até também a gente quer falar sobre um assunto bem específico que a gente trata aqui com todo carinho, que é podcast. E a gente sabe que o reverendo tem o Paletó e Bermuda, que não é paletó e gravata. Eu fui falar esses dias. Paletó e bermuda. Falar referência. E a ideia do paletó e bermuda é uma coisa bem interessante. Ela começa comigo e com o reverendo Davi Luna, que é o executivo do PMC, o Plano Missionário Cooperativo, que é o órgão da IPB que fomenta a plantação e revitalização de igrejas. Mas a gente queria trabalhar uma outra perspectiva, uma outra dinâmica, porque geralmente o podcast a gente trata mais desses aspectos da teologia, das dúvidas, e às vezes a gente não entra em alguns aspectos mais da pessoalidade do ministro, porque existe alegria e é um grande privilégio estar no ministério, mas existe muita tristeza, muitos desafios, muitos dissabores, muitas frustrações, que às vezes a gente não traz isso à tona. E às vezes a gente acha que a vida do ministro é uma vida de glamour, né? Uma vida de ser admirado por todo mundo, de ganhar presente de todo mundo, de ser convidado para o almoço na casa de todo mundo, e que isso é maravilhoso. Não tem aquela questão de abrir mão de muitas coisas. De muitas coisas. Então a ideia lá é trazer essa coisa mais de um lado, né, do lado humano do pastor, e descobrir coisas assim sensacionais. Por exemplo, a gente teve uma conversa ali muito especial com o reverendo Eduardo Assis, lá da editora, onde ele foi falar do grande anseio que eles tinham como família, sobre os filhos, a incapacidade disso, e como que eles caminharam na direção da adoção, e como que Deus foi trabalhando. Então, algumas questões que mostram esse lado humano, né, que às vezes a gente não vê quando a gente está ouvindo o cara pregando, né, em um púlpito ou ministrando em algum lugar. Então, a ideia de Paletó e Bermuda é trazer isso, né, esse aspecto do ministro, além da sua formalidade do paletó, mas entender que ele é alguém de carne, pele e osso também, que ele coloca a bermuda de vez em quando. E o podcast traz isso, né? Essa naturalidade aí do dia a dia. Pastor, a gente até quer te fazer um convite, né? A gente consegue fazer de forma online e a gente fazer uma collab com esse canal. Né? A gente entrar aí junto, fazer vocês por lá, né, sentado de um lado, podemos fazer no vídeo por lá de cá. Podemos fazer, eu faço junto com vocês, ou eu faço São Paulo, por casa. De ser um podcast, ser um ministro da Palavra de Deus, né? A gente tem o nosso pastor aqui na mesa, então daria para fazer um bate-papo bem legal. Vamos fazer uma coisa muito especial. E aí, respondendo ali o seu pedido, você pode encontrar material meu nas redes oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil, @IPBOficial, tenho lá a devocional que eu faço todos os dias pela manhã. Também no YouTube da IPB Oficial, a gente tem um de Paletó e Bermuda e vários outros projetos. Tem um projeto, pode dar spoiler aqui? Por favor. Tem um projeto que vai... esse eu não falei em nenhum lugar ainda. Daqui 2 semanas ele vai ao ar. Chama As Doutrinas da Graça. É um material que eu gravei em vídeo sobre o livro que eu tenho, falando sobre os cânones de Dort. Então é uma breve introdução e depois 5 episódios, né, na casa aí de 30 minutos, onde eu falo mais especificamente sobre cada um dos pontos, né, chamados pontos do calvinismo. Então é um material bem legal que vai sair lá no YouTube da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então você pode sempre estar seguindo as redes oficiais da IPB. Eu também
também falo da nossa Igreja Metropolitana, Metropolitana IPB, @Metropolitana IPB, você encontra lá também no Instagram. A gente sempre está produzindo conteúdo, isso é uma coisa legal. A gente pode marcar um podcast só para falar sobre essa dinâmica da comunicação na igreja. Por exemplo, quando a gente olha para o Instagram das igrejas, a maioria delas acaba usando o Instagram como uma extensão do seu boletim, para avisar coisas internas, de programação. E lá na Metropolitana nós tomamos uma decisão de que o boletim não vai ser no Instagram. A gente pode até usar os stories e o WhatsApp para fazer esses avisos, mas o nosso Instagram é para a criação de conteúdo. Então a gente tem produzindo conteúdo. Então todos os dias tem devocional, tem dicas, tem coisas gerais. Olha. Então é uma dinâmica diferente. Então fica aí para você conhecer o Metropolitano IPB e o meu pessoal, o Rodrigo Leitão. Esse ozinho na frente faz toda a diferença. O Rodrigo Leitão, @o Rodrigo Leitão. Você também vai poder ter contato ali com o material. Todo dia eu estou postando devocionais, curiosidades e tenho aprendido aí bastante a importância de a gente ter uma presença ativa e o número, assim, sem medida de pessoas que a gente consegue alcançar por conta dessa presença no ambiente digital. Benção demais. Os livros, onde o pessoal pode encontrar? Boa. Livros físicos você encontra pela Z3 Editora, né, z3ideias.com.br. Tem lá o Doutrinas da Graça, tem também o livro do Porque Batizamos Nossos Filhos, e o Vida Missional você também encontra lá, que é um livro de devocionais. E eu tenho também colocado ali os e-books, alguns desses, né, eu tenho trazido para a versão digital, a pedido do pessoal, algumas tentativas aí, né? Eu costumo dizer que no tempo que eu tenho livre eu trabalho, né? Eu gosto de fazer coisas, o meu hobby não é jogar bola, mas, por exemplo, às vezes, o que você está fazendo? Estou à toa, vou escrever livro para criança, né? Então é mais ou menos o que eu faço no meu tempo livre. Então tem alguns e-books para criança, algumas coisas de e-books de devocionários. Esses todos você encontra os links lá na bio do meu Instagram, o Rodrigo Leitão. Legal. Todo esse assunto edificante para a nossa igreja e também para o povo de Deus. Acho que deu para a gente ter uma base aqui da teologia, né, sistemática. Um pouco mais, né, desse contato. E até te fazer um convite para esse ano. A gente tem uma conferência em novembro, 14, 15 e 16, em Limeira, que é a Livres em Cristo, né, que é para a evangelização de pessoas que estavam nas igrejas pentecostais e chegando agora. Então, esse convite a gente já está com a nossa agenda fechada, e aí você vai conhecer através das redes sociais, a gente vai te mandar material, mas o ano que vem... O senhor se prepara, será se Deus preparar e o senhor aceitar, um preletor. Amém, vai ser um privilégio. Aceitou, já está, para nós já é... Um privilégio poder servir, querido. Fechou. Reverendo, a gente sempre pede para aquele que participa com a gente terminar, encerrar com uma oração. Amém. Queria convidar, então, você nos dirigir aí numa oração, agradecendo por esse projeto, pela vida de cada um que está acompanhando a gente. Amém. Vamos lá, vamos orar. Deus eterno, obrigado pelo presente, o privilégio e a dádiva da comunhão. Obrigado porque aquilo que nos une aqui é o amor com o qual o Senhor nos amou, revelado em Cristo Jesus. Nesse momento, o Senhor derrame graça e misericórdia sobre todos aqueles que estão nos acompanhando. Amém. E aqueles que estão vivendo um momento de angústia, de dor, de preocupação, que eles possam ser visitados pelo Teu Santo Espírito. Que aqueles que ainda não conhecem ao Senhor possam ter os seus olhos abertos e serem convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Que eles se percebam, ó Pai, necessitados de redenção e que eles encontrem isso em Cristo Jesus. Que o Senhor dê direcionamento àqueles que estão nos acompanhando e têm se percebido vocacionados para áreas específicas do serviço da igreja. Que o Senhor os fortaleça, os sustente para a honra e glória do seu nome, e que o Senhor continue derramando essa mesma graça e misericórdia também sobre a vida dessa igreja, que continue sendo uma igreja comprometida com a pregação fiel do Evangelho. Amém, nós pedimos pela liderança, que sempre tem se disposto, ó Pai, a ser... completamente comprometida contigo, que o Senhor também o sustente em cada decisão, trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Esse foi o Calvinamente. Até próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Grande abraço.